Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de duas novas pesquisas para o segundo turno em São Paulo. Tá todo mundo de olho o que vai acontecer nesse que das capitais é o principal colégio eleitoral. E, enfim, vamos trazer aqui números, reflexões, é claro, e também quero dar uma desabafada aqui em relação a algumas coisas que eu vi passando por São Paulo. Já estou aqui indo para o Rio de Janeiro, parei aqui para gravar esse vídeo. A gente fica pensativo em algumas coisas, então acho bom compartilhar com vocês. Mas enfim, antes quero pedir a sua ajuda. Chegou aqui no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu avisei que eu ia, ontem fui assistir o jogo do Vasco e São Paulo em Guarani, e eu como vascaíno fiquei muito triste, porque olha, meu Deus do céu, tomara que o Vasco tenha jogado, né, tão mal que esgotou, né, essa baixa qualidade no futebol ontem, e que joga melhor contra o Atlético neste sábado pela semifinal na Copa do Brasil. Eu tô indo pro Rio, não consegui comprar ingresso, mas vamos lá assistir o treino, fazer uma visita no São Januário, enfim. Quero trazer aqui para vocês agora números da pesquisa que foi feita em São Paulo. A Quaest, ela entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 13 e 15 de outubro e tem margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. O Nunes, que é atual prefeito do MDB, tenta a reeleição, ele lidera com 45%, e o Boulos, que é do PSOL, deputado federal, vem em segundo com 33%. Não dá para comparar porque é a primeira pesquisa que a Quaest faz para o segundo turno. Mas ela confirma aquilo que outros institutos, que eu já falei com vocês aqui antes, trouxeram para a gente aí antes da Quaest. Em branco, nulo não vai votar, 19%, número até alto aqui, e de indecisos 3%. E assim, ó, quando a gente fala que o segundo turno de algumas capitais, a situação pode mudar, em que o segundo colocado às vezes passa para primeiro, como acontecendo lá em Goiânia, né? Goiânia, o Fred Rodrigues, que é do PL, com apoio do Bolsonaro, terminou em primeiro turno, e o Sandro Mabel terminou em segundo, que é o apoiado pelo Caiado. E agora, né, os eleitores estão na sua maioria indo para o Sandro Mabel, que passou para primeiro. Lá em São Paulo não, o Nunes terminou em primeiro, mas com uma vantagem muito pequena para o Boulos, que com vantagem muito pequena para o Marçal. E aí aqui agora o Nunes descolou bastante do Boulos, e a Quaest perguntou se essa escolha já é definitiva ou se pode mudar. Então os eleitores responderam, que os eleitores do Nunes, que 86% deles falaram não, é Boulos pronto e acabou, é Nunes pronto e acabou, não vai mudar. E 14% responderam que pode mudar. Do Boulos, tá praticamente a mesma coisa. 85% que a escolha é definitiva e 15% disseram que pode mudar. Então, se tivesse alguma coisa aqui muito diferente de um para o outro, né, a gente poderia esperar alguma mudança, mas não é o que aponta essa pesquisa. Sobre rejeição, o Boulos tem uma rejeição de 42%, falaram que não vota, né? Aliás, aqui é a imagem, melhor dizendo. A imagem é negativa ou positiva. A do Boulos é negativa para 42% e a do Nunes é negativa para 35%. A imagem é positiva, a do Boulos, para 40% dos entrevistados, a do Nunes para 53%. Então vocês reparem aqui que o Boulos tem imagem negativa para mais pessoas do que positiva. É 42% negativa contra 40%. É o que eu tenho falado aqui muito da rejeição que o Boulos tem, o que dificulta para ele numa eleição majoritária em que ele precisa ter a maioria dos eleitores. Para deputado federal, ele foi o mais votado em São Paulo agora em 2022. Desbancou o Eduardo, que tinha sido em 2018 mais votado. Então Boulos, na eleição proporcional, digamos assim, foi muito bem. Para prefeito aqui, está tendo dificuldade que ele teve, inclusive, lá em 2020, quando ele perdeu para o Bruno Covas 60-40 no segundo turno. Mas um outro instituto fez também o seu levantamento, que é Paraná Pesquisas, e aqui dá para comparar. Inclusive essa aqui, dá para fazer a comparação pós-apagão, né? Uma coisa que afetou milhões de paulistanos, e tem essa discussão, o Nunes podia fazer alguma coisa, e o Nunes fala, não, peraí, o governo federal que dá a concessão, e aí tanto o Nunes quanto o Tarcísio tem feito movimentos querendo que a Enel, que é a empresa lá,
saia de São Paulo, que ela não continue com essa concessão. E aí o governo federal fala, não, mas a ANEEL tem que dar um parecer, não sei o quê, mas a ANEEL é uma autarquia, né, digamos assim, vinculada ao governo federal. Então tem essa discussão. Eu, independente de qualquer coisa, acho, sempre achei e continuo achando que questão que envolve energia, água, tem que ficar na mão do Estado, não pode ser privatizado. E aí eu concordo agora com o Nunes e com o Tarcísio que a Enel tem que meter o pé na bunda da Enel, vazar fora daqui, pronto, acabou. Agora, não dá para o Tarcísio e para o Nunes cobrarem que a Enel vaze fora de São Paulo, sendo que há pouco tempo o governo de São Paulo privatizou a Sabesp, Companhia de Água. Aí o Tarcísio falou que não vai acontecer a mesma coisa. Olha, Tarcísio, francamente, né? Não dá para acreditar nisso. Mas, enfim, vamos pegar aqui então a Paraná, pesquisas que ouviu ali em São Paulo entre os dias 12 e 15, e tem uma margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos. O Nunes tem 52,3 e o Boulos 39,2. Então aqui a diferença de 13 pontos, praticamente a mesma do que mostrou aí a Quest. A diferença é só na questão numérica aqui, já que nessa só 8,5% dos eleitores estão indecisos, votariam branco, nulo, enfim. E como é que ficou em relação ao anterior? Aqui dá para comparar. O Nunes caiu 0,5, não dá nem para falar que caiu, né? Ele oscilou para baixo 0,5 e o Boulos oscilou para cima 0,2. Então a diferença, que era de 12,8, agora está em 12,1, dentro da margem de erro. Então não teve assim impacto, nem positivamente, de forma relevante, nem negativamente para nenhum deles aqui, essa questão do apagão. E aqui, rejeição. O Boulos é rejeitado por 48,8, que não votaria nele de jeito nenhum, e o Nunes é rejeitado por 36,1, que responderam que não votaria nele de jeito nenhum. Potencial de votos, que é o eleitor que fala que votaria com certeza ou que poderia votar no candidato. Quando se soma essas duas questões aqui, o Nunes lidera com 62,5 e o Boulos fica com 49,6 de potencial de votos. Então é uma situação bastante difícil para o Boulos. Impossível, William? Olha, em política não dá para falar que é impossível. Às vezes acontece algo realmente assim que possa abalar nessa reta final aí de segundo turno, mas até este momento o Nunes vem confirmando o seu favoritismo nesse segundo turno contra o Boulos, o que já era apontado também nas pesquisas feitas lá no primeiro turno. Por isso é que muitos do campo progressista apostavam talvez que seria melhor ir para o segundo turno contra o Marçal, porque o Marçal tem uma rejeição muito alta e aí o Boulos ficaria um pouco mais competitivo. Então, enfim, então tá aqui esse cenário nessas duas pesquisas. E eu quero aqui trazer uma reflexão, pessoal, assim, porque a gente viaja, você fica observando as coisas. Sempre que eu venho para São Paulo, até falei no outro vídeo, eu fico espantado com a quantidade de pessoas em situação de rua, vendedor ambulante, vendendo nos semáforos. Meu Deus do céu, é muito triste, né? E dois episódios ontem me chamaram muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Um deles foi... A gente estava saindo do McDonald's ali, inclusive já em Campinas, né, antes do jogo do Vasco, e uma pessoa lá revirando o lixo, procurando algo. Não sei se era algo para comer, se era algo para algum material que pudesse vender e arrecadar algum trocado ali para ela. Mas é muito triste você ver em 2024, num país tão rico quanto o nosso, alguém tendo que passar por isso, né? Triste mesmo. Eu me aproximei da pessoa, dei lá uns trocados para ela. Alguém pode estar aqui me assistindo e falar: ah, William, isso é para manter o vício, isso é pessoa usuária de droga. Não tinha sinais, uma pessoa, né, que mais ou menos a gente percebe assim, às vezes alguma coisa diferente. Não era o caso. Então, o que me chamou ainda mais atenção, parecia até alguém estava com a mochilinha, alguém estava vindo, não sei se de algum trabalho, enfim. Mas é triste, dependendo de qualquer coisa, se também é usuário de droga, aí é um problema, né, também que tem que ser resolvido e, enfim, discutido na sociedade. E um outro episódio que me chamou a atenção foi ver uma pessoa já com uma idade bem avançada, trabalhando, né, vendendo ali algumas coisas, ambulante.
E se você for ver, essa pessoa é aposentada, mas o valor que ela recebe não é o suficiente para ela se manter. Eu não estou nem falando aqui dela ter direito a um lazer, dela poder ter uma qualidade de vida. Às vezes a pessoa não consegue se manter, comprar remédio, comprar comida, pagar aluguel, pagar energia, pagar água. E aí a pessoa, mesmo com a idade avançada, sei lá, mais de 70 anos, às vezes beirando 80 anos, com toda a dificuldade para se deslocar, tem que ficar lá vendendo balinha, vendendo chiclete no semáforo, num sol quente, escaldante. Olha, pessoal, é muito triste. Esse país tem tudo para dar certo, dinheiro aqui não falta, só que esse dinheiro aqui no Brasil, ele é direcionado para poucos, né? Claro que a gente tem que considerar alguns fatores, mas a gente fala aqui muito de juro alto no Brasil. Cada 1% na Selic representa 70 bilhões de reais. Muitos estudos apontam que o Brasil hoje tem uma taxa, se for pegar um estudo moderado, conservador, 3 pontos ou 4 pontos acima do que deveria estar. Se você pegar a inflação no Brasil, joga ali mais 2%, deveria ser a Selic. A Selic hoje está em 10,75. Então, 4 pontos acima, você está falando aqui de 280 bilhões de reais. Esse dinheiro, esse excedente de juros que nós pagamos, vai para o bolso de uma meia dúzia. Imagina 280 bilhões, se acaba com a fome no país, você consegue dar mais dignidade para os aposentados, nem que vai nessa luta em torno de 3, 4 bilhões, corta daqui, corta dali, mexe na farmácia popular, não, mexe na educação, em busca de 1 bilhãozinho, 2 bilhãozinho, 3 bilhãozinho, quando 280 bilhões a mais estão sendo pagos de juros nesse país, que é um país saqueado. Então, gente, ou a gente muda esse modelo econômico, ou cenas como essa, de gente revirando lixo, de gente dependendo de Bolsa Família para não passar fome, ou de gente que deveria estar em casa ali, curtindo os netos, curtindo a velhice, descansando, tem que estar trabalhando no sol quente aí, porque a aposentadoria não é o suficiente. Então fica aqui esse desabafo. Enfim, deixa aqui embaixo o comentário de vocês, espalha, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.